Nosso tema de hoje, ele remonta a um tema que nós falamos algumas semanas atrás, porque o informativo 847 do STJ traz um caso com uma abordagem que reforça, de maneira muito interessante, um assunto que foi objeto de uma live anterior e que teve bastante participação. Era uma questão bem interessante realmente. Foi a questão da distinção entre figuras jurídicas que têm aparentemente ali parecem alcançar o mesmo efeito, embora tenham caminhos jurídicos, estruturas jurídicas bastante diferentes. Do que eu estou falando? Estou falando da questão da fraude contra credores, a fraude à execução e o instituto da desconsideração da personalidade jurídica, principalmente na perspectiva do Código Civil, do artigo 50 do Código Civil. E o informativo 847 do STJ nos traz um caso que é bastante interessante e ele serve de maneira exemplar àquele debate que a gente vinha tendo, aquela discussão que a gente teve, então, algumas semanas atrás. Se você que está assistindo essa live agora não assistiu a live anterior, é só ir lá no meu feed ou no meu canal do YouTube, que é André Roberto, aquela barra baixa, André Roberto, que tem essa live lá, tratando da fraude contra credores, fraude à execução e Instituto da Desconsideração. Eu vou aqui trazer o caso do informativo 847 para justamente pontuar com vocês a importância da gente compreender a diferença entre esses institutos e saber aplicar cada um na sua correta circunstância. O que ocorreu aqui no caso descrito no informativo 847? Eu estou me referindo mais especificamente ao recurso especial 1792271. 1792271, depois eu vou escrever aqui na descrição dessa live, então quando eu terminar essa live eu vou compartilhá-la no meu feed e lá na descrição eu vou colocar o número desse recurso especial. O que aconteceu nesse recurso especial? Tratava-se de uma execução contra uma pessoa jurídica. Então, uma execução sendo promovida contra uma pessoa jurídica. No curso dessa execução, foi instaurado um IDPJ, né? Foi instaurado um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O objetivo do IDPJ era estender os efeitos daquela relação jurídica obrigacional à pessoa dos sócios, considerando que estariam presentes, no caso concreto, os pressupostos de desconsideração estabelecidos nesse caso concreto, no artigo 50 do Código Civil. E que eu falei nesse caso concreto? Porque dependendo da origem da relação jurídica, o IDPJ exigirá certos requisitos diferentes. Então, se, por exemplo, se for uma relação jurídica de consumo, uma relação de consumo, a gente vai ter um IDPJ que vai exigir que se apresentem como pressupostos de desconsideração aqueles que estão lá no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. E existe lá no artigo 28 uma exigência menor de requisitos, daí porque se chama de teoria menor, para que a gente possa desconsiderar a personalidade jurídica da pessoa jurídica e permitir que aquela relação jurídico-obrigacional ela atinja o sócio e não apenas a sociedade, né? Então é como se nós estivéssemos, a partir do IDPJ, declarando a ineficácia do contrato social no que se refere à autonomia patrimonial da sociedade em relação ao sócio. Vou repetir isso porque é bem importante. Quando a gente institui, na verdade constitui, né? Quando a gente constitui uma pessoa jurídica,
uma das características que essa pessoa jurídica, via de regra, tem é a autonomia patrimonial. Então, na maioria das formas de personificação, né, jurídica de pessoas jurídicas, né, principalmente sociedades, eu tenho a característica dessa autonomia patrimonial. De maneira que o patrimônio positivo ou negativo, o patrimônio da pessoa jurídica, não se confunde com o patrimônio da pessoa física, que constituiu ou que constitui aquela pessoa jurídica. Seja como sócio, seja como instituidor, seja como fundador. Então, essa autonomia patrimonial pode ser afastada justamente a partir de um incidente de desconsideração de personalidade jurídica, hipótese em que a decisão judicial vai declarar aquela estrutura, daquela personificação jurídica, aquela autonomia patrimonial da pessoa jurídica, como, naquele momento, relativamente ineficaz, para admitir que a relação jurídico-obrigacional ultrapasse a pessoa jurídica e atinja o seu sócio, trazendo esse sócio como devedor ou como codevedor daquela situação obrigacional. Então, eu que teria uma autonomia patrimonial, uma separação patrimonial, o que é dívida da pessoa jurídica é da pessoa jurídica, o que é dívida da pessoa física é da pessoa física, o que é patrimônio positivo da jurídica é da jurídica, o que é patrimônio positivo da física é da física. Na desconsideração da personalidade jurídica, eu afasto, relativamente àquele processo, aquela autonomia patrimonial e permito que aquele crédito atinja o sócio. Beleza, essa é a finalidade do IDPJ. Voltando ao caso concreto, foi então requerida a desconsideração. Nesse caso, a desconsideração seguiu o rito do artigo 50 do Código Civil. Não seria, portanto, uma relação de consumo, seguiu ali o artigo 50 do Código Civil. E pelo artigo 50 do Código Civil, existe um maior número de requisitos a serem demonstrados por parte do requerente para que a desconsideração da personalidade jurídica seja acolhida. Então, diferentemente do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, onde esses requisitos são menores, porque lá no CDC eu tenho uma redução do ônus que deve ser comprovado pelo consumidor, lá é mais fácil a desconsideração. Aqui, no artigo 50 do Código Civil, eu preciso demonstrar que houve um abuso da personalidade jurídica dessa pessoa jurídica, ou seja, de que essa pessoa jurídica serviu de instrumento abusivo para um desvio de finalidade ou para uma situação de confusão patrimonial. Ou seja, aquela autonomia patrimonial de fachada estaria ocultando uma confusão patrimonial concreta. Então, os sócios estariam se aproveitando do patrimônio daquela pessoa jurídica de maneira não correta, né? De maneira não adequada, confundindo o que é bem da sociedade com o que é bem do sócio. E essa confusão patrimonial é uma das justificativas para o abuso de personalidade e, consequentemente, para a desconsideração da personalidade jurídica. E nesse caso concreto, o informativo aponta que teria havido, de fato, uma gestão da sociedade de forma abusiva, onde ocorrera a confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o patrimônio da sociedade, a justificar o acolhimento desse IDPJ, justificando, portanto, que esse incidente de desconsideração de personalidade jurídica fosse acolhido. Beleza. Até aí, a questão seguiu dentro do esperado, né? O credor da execução demonstra que houve, por meio do incidente de desconsideração, que houve uma gestão abusiva da sociedade, que existiu ali um abuso de personalidade, por meio, neste caso, da confusão patrimonial, demonstra isso, e a consequência é a extensão dos efeitos daquela execução para a pessoa dos sócios. Acontece que
no caso concreto, presta atenção nisso. Os sócios se aproveitavam dessa confusão patrimonial para retirar bens da sociedade e transferir para o seu próprio patrimônio de maneira inadequada, ou seja, não havia lastro contábil, não havia lastro na contabilidade da empresa para justificar essa distribuição de resultados, de lucros. Eles, então, se apropriam do patrimônio da empresa como se fosse patrimônio próprio, né, de maneira não contábil. Eles desviam para si esse patrimônio e, uma vez que esses recursos estão dentro do patrimônio dos sócios, eles então fazem uma doação a terceiros. Terceiros não sócios, nesse caso, a filhos. Então, o informativo nos conta que teria havido uma série de doações feitas por esses sócios, que eram um casal, aos seus filhos. Então, esses sócios teriam doado aos filhos bens do seu próprio patrimônio. Então, olha, segue a sequência. A pessoa jurídica tem uma dívida, né? A pessoa jurídica tem uma dívida, que é essa que está sendo executada. Essa pessoa jurídica teria autonomia patrimonial, e, portanto, ela própria deveria ser responsável pelo pagamento dessa dívida. Mas se verifica que ela não tem condições de responder por essa dívida. E ela não tem condições, dentre outras razões, porque houve um abuso de personalidade, caracterizado por uma confusão patrimonial, um desvio de bens dessa pessoa jurídica em proveito dos sócios. E desse abuso de personalidade, dessa confusão patrimonial, resultou numa desconsideração para estender os efeitos daquela obrigação da sociedade, da pessoa jurídica, para as pessoas físicas dos sócios. Ao chegar no patrimônio das pessoas físicas dos sócios, o exequente, o credor, encontrou uma nova dificuldade. A dificuldade agora é que não localizava no patrimônio dos sócios os bens suficientes para a satisfação daquele crédito. E observaram que houve uma sequência de doações feitas por esses sócios aos seus filhos, terceiros não integrantes da sociedade. Bom, vamos pegar aqui uma premissa que todo mundo deve estar pensando. Bom, mas se eles desviaram o patrimônio da sociedade para o seu patrimônio pessoal e depois esvaziaram o seu patrimônio pessoal doando bens para as pessoas dos filhos, houve uma fraude. Houve uma conduta capaz de fraudar o interesse daquele credor. E nesse ponto, nós concordamos e a Corte Superior também concorda. Aparentemente, esse desvio patrimonial da pessoa jurídica, que resultou numa confusão patrimonial com a pessoa física dos sócios, também pode ter dado oportunidade posterior a um esvaziamento fraudatório do patrimônio desses sócios, por meio daquela sequência de doações. Mas aí é que residiu o ponto mais interessante para mim desse informativo 847 do STJ, desse recurso especial 1792-271 de São Paulo, que foi o seguinte. No caso específico, não se fala, pelo menos no informativo, não se fala de sócios ocultos. Não se disse que aqueles filhos teriam integrado a sociedade de fato ou participariam de algum grupo econômico do qual teria havido a sua coparticipação na pessoa jurídica. O que se dá notícia é que houve um esvaziamento do patrimônio dos sócios, dos pais, por meio de doações feitas a esses terceiros, a esses filhos. Então, qual seria o caminho para se chegar aos bens que foram doados a esses filhos? Qual seria o caminho? E aqui é muito importante, porque o caminho vai fazer muita diferença e tem muita lógica dentro do sistema
e da função de cada instituto jurídico, por que o caminho não é o mesmo? O caminho pelo qual o credor alcançou os sócios foi o IDPJ. Por quê? Porque o que se queria era o reconhecimento de que a personalidade jurídica da pessoa jurídica precisava ser afastada para se estender a obrigação e, consequentemente, a responsabilidade patrimonial para o sócio. De modo que esse sócio ele é trazido para dentro desse processo como co-devedor e corresponsável. Ele está ali co-obrigado dentro daquela execução. É como se aquela obrigação fosse do sócio e não da sociedade em si. Quando eu afasto a personalidade jurídica da pessoa jurídica e atinjo o sócio, eu estou estendendo ao sócio a posição de devedor. E estou trazendo esse sócio como devedor. E quais bens desses sócios, a quem se estendeu essa relação obrigacional, vão responder por essa dívida? Todos os bens passíveis de penhora. Como qualquer devedor, esse sócio, agora trazido para dentro do polo passivo dessa sociedade, vai responder por essa dívida com todos os seus bens penhoráveis. Na forma como dispõe o Código Civil, que diz o devedor responde pela inexecução das suas obrigações com todos os seus bens. Então, ao trazer esses sócios, eu estou trazendo esses sócios na condição de devedores e estou fazendo com que todos os bens existentes no patrimônio desses sócios que sejam penhoráveis estejam, portanto, sujeitos àquela execução. E até aí é o caminho correto. O IDPJ serve exatamente para isso, uma vez demonstrado que é hipótese de desconsideração. O problema é que os filhos não são sócios. Não eram sócios de fato, não eram sócios de direito, não integraram um grupo econômico, eram terceiros. A quem os bens pessoais dos sócios, ainda que havidos esses bens em razão da confusão patrimonial lá anterior, não importa, esses filhos são terceiros adquirentes de bens desses sócios. E o caminho para atingir esses filhos não é a desconsideração da personalidade jurídica. Porque esses filhos não têm legitimidade para virem ocupar o polo passivo dessa relação obrigacional. Porque eu não posso, via IDPJ, estender a terceiros estranhos à sociedade a condição de devedores. Eu não posso trazer esses filhos à condição de devedores para responderem com todos os seus bens penhoráveis pelas dívidas de uma sociedade da qual eles nunca integraram, nem de fato, nem de direito. Se houve fraude, e essa fraude prejudicou essa execução, a fraude se deu por atos pontuais de doação. E são esses atos pontuais de doação, que nada tem a ver com a administração fraudulenta ou abusiva da sociedade, esses atos pontuais de doação é que são atos que podem ter a sua eficácia e a sua validade questionados. Porque aí eu estou falando de outra coisa, eu estou falando de impugnar a doação. E com a impugnação à doação, trazer o bem doado de volta ao patrimônio dos sócios, que, por força do IDPJ, agora são devedores e, portanto, se eu trago esses bens de volta ao patrimônio dos sócios, o exequente vai poder atingir esses bens. O que não se confunde com trazer os terceiros como devedores, responsabilizando esses terceiros não sócios pelas dívidas da sociedade. Isso é outra coisa completamente diferente. É isso que o STJ vai dizer nesse julgado. Ele vai dizer, o IDPJ não se presta para estender os efeitos dessa execução aos terceiros que se beneficiaram de uma fraude, numa alienação específica de bens ou numa doação específica de bens. Isso é outra discussão. É uma discussão que eu vou buscar declarar a ineficácia daquela doação ou desconstituir, anular aquela doação de acordo com o tipo de fraude. E aí o STJ diz o seguinte, olha, nesse caso aqui, o caminho correto, porque o que se deu não foi fraude à execução, foi fraude contra credores, porque
foi uma doação praticada antes do processo executivo, antes de existir o processo de execução. Como foram doações anteriores, o caminho aqui é o da ação pauliana. O IDPJ serviu para colocar os sócios no polo passivo da relação jurídico-obrigacional. Agora, ao buscar os bens desses sócios, encontramos hipóteses de fraude? Então, por meio da ação pauliana, deverá o credor buscar desconstituir os atos de doação. Nesse caso, foram doações, poderiam ter sido alienações onerosas, mas também fraudulentas. Eu vou buscar anular aquele ato fraudulento que transferiu certos determinados bens para o patrimônio daqueles terceiros. Nesse caso, filhos, mas terceiros. Quando eu faço isso e eu anulo essas transações, eu trago apenas aqueles bens ou o seu valor equivalente de volta ao patrimônio dos doadores, e que agora eu vou poder atingir por força da minha execução. Então veja que não é o mesmo caminho do IDPJ e nem produz o mesmo efeito prático. O IDPJ estende a condição de devedor ao sócio. A ação pauliana anula o ato praticado em fraude contra credores, trazendo apenas o bem jurídico transmitido de volta. Eu não estou trazendo o terceiro para a condição de co-obrigado. Eu estou trazendo o bem de volta para que esse bem possa ser, então, atingido por aquela execução e satisfazer os interesses do credor. É outro caminho por outro mecanismo. Então, o que o STJ vai dizer? O IDPJ não serve para apurar fraude contra credores. O IDPJ serve para verificar se durante a gestão daquela pessoa jurídica houve abuso de personalidade e se por força desse abuso de personalidade essa relação jurídica deve ser estendida aos sócios, trazendo-os como co-devedores, corresponsáveis por essa situação. Aquele ato de doação posterior praticado por esse sócio é a hipótese de fraude contra credores que deve ser apurada em ação própria. E lá, uma vez apurada a fraude contra credores, uma vez anulado o negócio jurídico, aí aquele bem específico volta ao patrimônio do doador e assim pode ser atingido por meio dessa execução. Se eu usasse o IDPJ para isso, como se tentou no caso concreto aqui, eu ia trazer os filhos terceiros para o polo passivo, como co-devedores, respondendo por aquela execução com todos os bens deles, mesmo aqueles bens não doados, mesmo aqueles bens que não foram fruto de fraude. E eu estaria, inclusive, abreviando para um incidente processual uma discussão que deve ser travada numa ação própria de conhecimento, com ampla defesa e contraditório em todos os seus estágios. Então, o que o STJ está dizendo é o IDPJ tem uma finalidade, a ação pauliana tem outra finalidade. E as duas medidas, embora sirvam para a proteção do credor, produzem efeitos diferentes e, por isso, não devem ser confundidas. Devem ser tratadas nos seus respectivos quadrados, cada situação dessa no seu quadrado. Então, o que o credor ali deveria fazer? Uma vez que obteve o IDPJ favorável e chegou no patrimônio dos sócios e identificou que o patrimônio dos sócios estava esvaziado por atos de fraude contra credor, instaurar ato contínuo uma ação pauliana. Ingressar com uma ação pauliana buscando anular aqueles negócios jurídicos praticados em fraude contra credores. Ou, se foi fraude contra execução, promover um requerimento nos próprios autos da execução de declaração de ineficácia daqueles atos de doação para que aqueles bens doados voltassem ao patrimônio dos sócios e pudessem ser atingidos como consequência daquela execução. No caso da declaração de ineficácia, não precisa nem voltar ao patrimônio dos sócios, eles podem ser alcançados lá mesmo no patrimônio dos terceiros. Então, ou eu identifico que é fraude à execução porque ocorrida durante a execução e eu vou pedir uma declaratória aqui de ineficácia daqueles atos fraudulentos específicos para que esses bens possam ser alcançados, ou, como no caso concreto julgado pelo STJ, era fraude a credor, porque foi antes da execução. Eu vou ter que entrar com a ação própria de conhecimento,
onde nessa ação eu vou buscar anular aquelas doações para então esses bens, né, poderem estar de volta no patrimônio desses devedores, e o credor poder então alcançar. Como se tentou fazer tudo via IDPJ, isso acabou gerando um atraso na história. Porque eu tento fazer via IDPJ em cima de IDPJ. Né? Então eu faço IDPJ para a pessoa dos sócios, observo que eles transferiram bens para terceiros estranhos à sociedade e peço erroneamente um IDPJ contra esses terceiros. Discuto nesse IDPJ a questão do terceiro e perco no STJ. Quanto tempo se passou? E esse tempo ele pode ser fundamental para que se opere, por exemplo, a decadência para a ação anulatória pauliana. Olha o problema. Se a hipótese era de ação pauliana e eu estou deixando esse tempo correr para discutindo pela via inadequada, quando chegar a hora de eu fazer a via correta, pode ser que os 4 anos de decadência entre o ato de doação e a distribuição da minha ação pauliana possa já não salvar mais o meu interesse enquanto credor. Pode ser que lá na frente, quando eu de fato me dou conta que eu segui o caminho errado, eu já não tenha prazo para promover a anulação. E aí não tem jeito, aí só vai me restar chorar, porque eu não vou ter outro caminho para buscar esses bens. Ah, mas que injusto. Mas que injusto na perspectiva do credor, porém, sob o ponto de vista técnico, está correto. Eu não poderia estender ao terceiro, ainda que beneficiário de um ato fraudulento, estender ao terceiro a condição de coobrigado por toda aquela dívida. Ele não tem relação societária para ser trazido ao polo passivo como coobrigado. Ele pode sim perder aquele bem que ele obteve, ou o valor equivalente àquele bem que ele obteve, por conta da fraude contra o credor praticados. Mas para isso tem um caminho próprio. E tem um prazo para se fazer isso. E tem um caminho positivo para isso. A escolha do caminho errado, ela pode sim significar lá na frente o esvaziamento do meu direito. O meu direito pode ficar esvaziado porque lá atrás o procedimento que eu escolhi não era o procedimento apropriado. Então, voltando àquele tema da nossa outra live, em que eu falei bastante sobre fraude contra credor, fraude à execução e incidentes de desconsideração de personalidade jurídica, está aqui a prova cabal de que se eu erro o instrumento, eu posso trazer um prejuízo muito maior para o meu cliente. Porque aonde eu tinha uma alternativa, pela escolha errônea do caminho, eu posso ficar sem alternativa nenhuma. Então, o recurso especial 1792-271 do informativo 847 do STJ, ele bate certinho com aquela nossa live anterior. Então, quem não assistiu, só vai aí no meu feed ou lá no meu canal do YouTube, Prof_André Roberto, que você vai ter essa live. E aí vale juntar as duas e ler esse julgado do informativo 847. Vocês vão ver que bate certinho com aquela ideia. Para cada situação de fraude ao interesse do credor, eu tenho um caminho próprio e um número de pressupostos que eu vou ter que atender. E eles não são fungíveis entre si. Ah, escolhe qualquer um que está tudo certo. Não, porque eles têm funções, têm propósitos que são diferentes. Beleza? Então, voltamos aqui para o Começando Direito. Voltamos a tomar aí a nossa rotina das lives de nossas segundas-feiras, 7h30 da manhã, com um tema, reforçando aqui um tema que tratamos 2 semanas atrás, salvo engano, 15 dias atrás, 20 dias atrás, a gente tratou esse tema e agora o último informativo do STJ traz um julgado perfeito, mostrando como é importante a gente separar as vias, identificar corretamente qual é o instituto aplicável e ir pela via certa. Ganhar tempo e preservar o interesse do nosso cliente, em sendo aí o credor. Beleza? Maravilha! Gente, muito obrigado pela presença de vocês hoje nessa live. Vou me preparar aqui que eu vou ter uma aula agora de atualização para o pessoal do Prática em Direito Contratual. A gente tem aula mensal de atualização, vai ser hoje. Vou entrar aqui nessa aula já, daqui a uns minutinhos, onde eu vou tratar de várias questões atuais aí do último mês, né, tudo aquilo que tem impacto no direito contratual. A gente tem essa aula mensal ao vivo de atualizações e dúvidas,
e eu vou entrar nela hoje daqui a pouquinho. Então, quem está aqui nessa live que é do PDC, já se prepara aí para entrar lá. Vamos, né, tratar de vários assuntos lá na nossa aula de atualização. Beleza? Um beijo grande em todas e todos, um fortíssimo abraço, uma excelente semana. Temos aí uma semana um pouco mais curta por conta do feriado de 1º de maio. E vamos que vamos. Abraço, gente.